Boa tarde. Hoje eu estou aqui para poder falar um pouco com vocês sobre o início da Umbanda e uma pequena introdução à Umbanda. Já gostaria de deixar claro para todos que esse pequeno ensaio que a gente está fazendo aqui, que eu estou fazendo aqui, ele não quer me colocar como dono da verdade absoluta, porque eu não sou ninguém é dono da verdade absoluta. Cada um é dono de sua verdade relativa. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. E quero estar compartilhando aqui com vocês então um pouco sobre isso. Umbanda, religião brasileira, uma das, porque o candomblé também é uma religião brasileira, mas isso vai ser um assunto que vai ficar por uma outra vez, e como eu não sou candomblessista também, eu não vou entrar muito no mérito disso, mas sim, o candomblé também é uma religião brasileira, foi fundada no Brasil. Tem base africana, mas foi fundada aqui, é brasileiro. Umbanda foi fundada no dia 15 de novembro de 1908 pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, na Federação Espírita de Niterói, através do médium Zélio Fernandino de Moraes, que foi o médium do qual teve início esse trabalho. Eu só acho engraçado que eu vejo muito pai de santo badalado que tem por aí, vindo fazer vídeo e publicar até aqui mesmo no YouTube, dizendo que a Umbanda foi fundada pelo Caboclo das Sete Flechas, mas enfim, eu não posso me responsabilizar pela ignorância dos outros, eu posso me responsabilizar pela minha ignorância e pelo que eu sei, ou pelo pouco que eu sei. A Umbanda é uma religião que ela não tem vínculo nenhum com o candomblé. É uma religião própria, independente, que tem seus próprios cultos, sua liturgia própria. Zélio Fernandino de Moraes não teve nenhuma passagem pelo candomblé, não fez nada de Bori, nem Obi, nem Amaci, nada disso. Ele pegou, não teve vínculo nenhum com o candomblé. O que acontece hoje no Brasil, que nós vemos, acabou dando uma situação que acaba acontecendo, na verdade, em todas as religiões. A minha casa, o culto é do meu jeito. E, gente, e não adianta. Todo mundo faz isso. Porque a Umbanda, que o Caboclo das Sete Encruzilhadas veio fundar, uma das leis que pegou, que ele colocou, leis não, doutrinas, seria que seria um culto que não teria tabaques, seria batido só na palma, né? Não haveria sacrifício de animais, e por aí vai. E seria feito caridade para poder estar ajudando os outros através dos espíritos, que seriam caboclos, preto velhos, herês, e com o passar do tempo, mais falantes de espíritos foram se agregando ao movimento umbandista. Mas, enfim, o que eu estou querendo fazer essa pegada é porque eu vejo muita gente pegando, vinculando como se a Umbanda fosse um subproduto do candomblé, quando não é. Tá? Umbanda é Umbanda, candomblé é candomblé. Mas existe muita gente de candomblé que pegou, que cultou Umbanda de uma forma assim meio deturpada, mas cultua. Aí você fala comigo, mas por que você fala uma forma meio deturpada? Gente, por um fato muito simples. Infelizmente, por causa de existir essa questão de religiões protestantes estarem no poder dentro da nossa política, acabou que a casa sede, de onde a Umbanda foi fundada em Niterói, ela acabou vindo ser demolida pelo prefeito que pegou, que eu não sei ainda se ele continua em legislação, mas ele era evangélico e simplesmente pegou e mandou demolir a casa onde Zélio viveu. Mas a família do Zélio, os descendentes de sangue dele, e que continuam tocando a mesma Umbanda que o Caboclo das Sete Encruzilhadas fundou, e hoje estão na cidade de Cachoeiro de Macacu, no interior do estado do Rio de Janeiro, certo? Com a cabana do pai Antônio, que foi o segundo guia, foi o preto velho que Zélio recebeu também no começo da fundação da Umbanda. Aí com isso vocês vejam bem, Zélio provinha de uma família católica, não teve nenhuma passagem pelo candomblé, porque o pessoal acha assim, que o umbandista ele tem que ir no candomblé para poder tomar um bori, um obi, alguma coisa para poder adquirir força, gente. Isso é ignorância. A sua força está aqui, ó. É nisso aqui que o seu guia vem para poder trabalhar. É isso aqui que tem que estar forte. A Umbanda pegou o trabalho nesse princípio. Então lá em Cachoeira de Macacu, o culto continua sendo o mesmo. Só que pegou, que se espalhou rápido pelo Brasil. Então hoje você vê e cada um toca uma Umbanda. A Umbanda que é tocada no Rio de Janeiro não é a mesma Umbanda que é tocada em São Paulo, que não é a mesma Umbanda que é tocada em Minas, e ainda em São Paulo ainda existe uma particularidade. Veja bem, não estou fazendo crítica, eu só estou defendendo o meu ponto de vista. Mas em São Paulo ainda teve um agravante, porque depois que houve
essa neo-umbanda que surgiu em São Paulo, né? Eu não vou citar o nome da pessoa porque eu não sei pegou se isso traz algum problema ou não, mas pegou que foi de um sacerdote de Umbanda, né, já falecido, que pegou que ele acabou trazendo para a Umbanda uma característica de uma Umbanda que eu costumo falar que é Umbanda paulista. Eu costumo chamar desse jeito. De entidades orixás chamado Logunã, Oroiná, que eu nunca ouvi falar desde o meu tempo de Umbanda, e eu tenho 20 anos de Umbanda. 20 anos. Comecei na Umbanda em 1999, no terreiro pegou da falecida Dona Mirtes aqui em Paraíba do Sul, que era uma casa de Umbanda tradicional. Lá não tinha essas misturadas, não tinha negócio de quartinha, negócio de assentamento, nem nada. Era vela, copo d'água ou vela com um copinho de cachaça lá pro povo de esquerda, para Exu. Mas infelizmente, né, as coisas vão mudando. Hoje eu infelizmente também não pratico mais esse culto. Hoje em dia, atrás dessa cortina aqui, meu Exu e minha pombagira ficam aqui atrás. Tem ali o assentamento deles, entendeu? Enfim, então vão vindo várias modificações. Então não tem como falar que existe no Brasil hoje um movimento unificado de Umbanda. Tem alguns que defendem que essas ramificações da Umbanda se chamam colegiados de Umbanda, e outros pegou que são a Umbanda traçada, Umbandomblé, que é uma mistura de Umbanda com Candomblé, Umbanda Angola, entendeu? Umbanda branca, Umbanda kardecista, sendo que se a gente parar para poder analisar um pouquinho isso tudo, a gente vai ver que, apesar de ser uma religião própria, a Umbanda tem uma parte meio protestantista, sim, tem. Dentro pegou do seu culto. Porque se você for parar para analisar, a Umbanda tem base em praticamente todos os cultos praticados no Brasil. Mas ela só absorveu para ela aquela parte que ela interessava. Então disso faz ela, em parte, uma religião protestante também dentro do movimento espiritual. Não confunda com o protestantismo das igrejas evangélicas e neopentecostais. Porque você veja bem, a Umbanda absorveu coisas do catolicismo desde o seu começo. Quando o caboclo das Sete Encruzilhadas fundou a casa dele, que foi a primeira tenda de Umbanda fundada, ele botou o nome da casa de Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Então ele não colocou Ele Axé alguma coisa, ou Inzo pegou de alguma coisa, ou Cuecejá alguma coisa. Ele não pegou nada da parte africana, foi Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Então você veja, uma casa espiritual com o nome católico, certo? E também com o nome Tenda Espírita, porque todo centro espírita é chamado de centro espírita. O caboclo já colocou o nome de Tenda Espírita. Então a gente na Umbanda, a gente tem esse misto do catolicismo, tem esse misto do espiritismo, tem esse misto do catimbó, oriundo, pegou lá da região nordestina, da pagelância indígena, tá entendendo? E pegou da religião africana, do culto do orixá. Absorveu o culto, sendo que, eu vou frisar aqui uma coisa para o pessoal poder não fazer confusão, que eu vejo muita gente fazendo mimimi com questão de orixá em Umbanda. Umbanda cultua-se orixá. Ponto. Umbanda não inicia pessoas por orixá igual o candomblé faz, que é aquele ato de recolher a pessoa, abrir o eledá da pessoa aqui, porque esse é o segredo da verdade da iniciação do candomblé, e plantar a energia do orixá aqui no seu eledá. A Umbanda não faz isso, certo? A Umbanda cultua, e não tem lugar nenhum escrito que é proibido que alguém pegou cultue ao orixá. A pessoa pode cultuar, qualquer um pode cultuar o orixá na verdade. E a Umbanda faz isso dentro da sua interpretação. Por isso que eu falo que a Umbanda é um movimento protestantista dentro do plano espiritual, da parte da espiritualidade. E até aproveitando, eu quero fazer um link aqui com a questão do catimbó, que é praticado lá no Nordeste, que é uma mistura do catolicismo brasileiro, pegou com a pagelância indígena e com o folclore daquela parte de lá. E do catimbó veio uma entidade do catimbó que hoje é muito presente na Umbanda, que é o senhor Zé Pilintra, ou mestre Zé Pilintra, como ele é conhecido no catimbó. Zé Pilintra não é e nem nunca foi Exu. Não é. Ah, mas na minha casa Zé Pilintra é Exu. O problema é seu e da sua casa. Mas pegou, mas está errado. Está errado porque no catimbó essa entidade já existia, veio de lá. Então quando às vezes eu chego num lugar que eu vejo o pessoal falando assim, Exu Zé Pilintra, chega a me dar até um negócio por dentro assim, mas eu fico assim, fica quieto. Mas foi uma entidade provinda de lá. Não adianta, se vocês bastam estudar e pesquisar, que vocês vão ver. Zé Pilintra é uma entidade que veio do catimbó, é um mestre. Ele não tem nada a ver com Exu. É como na linguagem popular que o pessoal conhece um Egum, uma alma. Não é Exu.
Às vezes eu fico olhando a pessoa, nossa lá, minha tronqueira, meu Exu é pilintra lá, eu fico... Mas enfim, mas se também tá dando certo pra você, a axé pegou pra você também, né? Porque é do seu merecimento. Porque, infelizmente, eu até chego a participar de alguns grupos aqui na rede do Facebook, que tem aqueles negócios daquela zoeira, né? Que pegou que fala que os outros é marmota, que não sei o quê. Mas, gente, essa questão de marmota é uma coisa muito relativa. Vocês sabem por quê? Porque às vezes eu vejo coisas aí que pegou que são taxadas por outros como marmota. Mas a pessoa tem o carro dela e geralmente é um carro bom, tá com emprego, tá com equilíbrio, tá com saúde, tem o seu dinheiro, não passa necessidade. E os bons que fazem e acontece, que estão ali, que pegou, que estão numa merda. Então tem uma coisa errada aí, porque se você é o bom, né, o bam, e as suas coisas dão certo, e o que você taxa do outro que é marmota, por que o outro, a marmota dá caminho para ele e você não consegue ter caminho nas suas coisas? Então isso é uma coisa que a gente tem que parar para poder pensar e analisar, né? É claro que eu não posso mentir que, infelizmente, a religião, eu não vou nem citar uma religião específica, mas todas as religiões espiritualistas, incluindo o espiritismo, tá bagunçado no dia de hoje. Mas eu vou colocar o foco mais na parte da Umbanda. Eu acho completamente errado, se bem que eu cheguei a passar por isso. Mas se a gente parar para observar, quando as umbandas de antigamente tinham aquela questão de fazer a prova de fogo, que pegou nos médiuns uma vez por ano, não tinha essa palhaçada que a gente está tendo hoje, né? É claro que pegou que tecnicamente eu não concordo com isso, porque um espírito, a pessoa para poder mostrar que ela está incorporada ou concentrada com o espírito, porque até o termo que o pessoal usava antigamente, os mais antigos, era concentrado. A pessoa que está concentrada, ela não tem necessidade de estar passando em cima, pegou de um tapete de brasa, ou de estar colocando a mão num caldeirão com fogo, para poder mostrar que ela está ali. Ela tem, ó, aqui, ela saber o que ela está falando para orientar a vida da pessoa, e o principal, a pessoa, ela dá caminho e resolver o problema da pessoa. Para mim, a entidade firme é essa. A que está fazendo isso, o médium bam, é esse, que a pessoa chega lá nele, eu tô com um problema, que não sei o que, vamos fazer, vamos trabalhar, vamos fazer acontecer e resolver o problema da pessoa. Isso para mim é firme. Porém, antigamente eu acho que pegou que pela procedência de antigamente isso não acontecia. Eu passei por algumas provas de fogo e eu posso falar que até hoje eu costumo passando, porque é normal da rotina aqui de casa. Porque vira e mexe tem um guia meu, ou que pegou que está acendendo o caldeirão, pegou que eles têm para poder estar trabalhando, e tá pegando aquele negócio quente na mão segurando, ou mete a mão naquele fogo ali dentro para poder pegar as coisas. Ou seja, eu posso falar que eu vivo continuamente numa prova de fogo. Não estou falando que todo mundo tem que fazer isso, porque essa é uma característica pegou do pessoal, dos guias que eu trabalho aqui. Mas não existe um só João no mundo e nem uma só Maria no mundo. E não são todos os João, nem todas as Marias que pegou que tem o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de filosofia e agem do mesmo jeito. Então, vamos dar uma travada nisso aí. Eu acho que cada um dentro do seu fundamento. Eu só falo assim, se pegou, se as suas coisas estão dando certo, tá indo bem, sua vida tá próspera, continua. Agora pegou, você não tá indo, você tem que parar para poder ver, porque alguma coisa não está certa. Porque a nossa religião não é uma religião para poder deixar ninguém fudido. É óbvio que não existe aquela ilusão, todo mundo vai entrar numa macumba e vai ficar rico. Não é isso. Mas o mínimo que você tem que ter é sua casa, seu emprego, saúde e estabilidade. Aqui. Se você tem isso, a coisa pegou, tá boa, tá indo. Agora, se não tem, cara, você tem que correr atrás, porque não adianta. É a hora de você deixar o seu ego de lado e parar de ficar assim, não, porque eu sou bom, porque eu faço, aconteça. Mas você não tá fazendo para você o principal? Tá entendendo? Se não tá acontecendo para você, como é que a pessoa vai chegar na sua casa? Tá entendendo? Ou até você vai olhar e falar assim, qualquer pessoa com bom senso, a primeira coisa que vai pensar, Deus me livre. Esse cara aqui, ou essa moça, ou essa senhora, essa dona, essa menina, ela não consegue dar jeito nem na vida dela, pegar vai conseguir dar um jeito na minha vida. Entendeu? Então, gente, pro vídeo não ficar muito longo, que ele já tá batendo 14 minutos, eu vou encerrar essa nossa parte por aqui, mas eu vou retornar ainda de novo nesse assunto pra gente ir conversando. Mas eu espero assim que esse pequeno trechinho sobre a questão de Umbanda que eu conversei com vocês possa ter esclarecido em alguma coisa. Se tiverem dúvidas, opiniões ou até contradições sobre o que eu coloquei, coloca aqui nos comentários que a gente vai interagindo, porque o meu propósito aqui é a gente construir um bate-papo saudável de troca de experiências e de informações, porque a vida é baseada nisso. Tá joia? Um abraço pra vocês, brigadão aí, uma boa semana pra todos.